Diletos irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Hoje, no programa Escola Dominical, nós abordaremos a bondade de Deus em nos atender. Sobre bondade de Deus, nós temos muito a aprender, porque a bondade de Deus faz parte de um atributo próprio dele, que por sua bondade ele compartilha conosco. Que maravilha! Em Deus, então, nós podemos ser também bondosos. Maravilha! O texto áureo: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o versículo de número 11. A verdade prática: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. A verdade prática, ela matou a charada aqui. Todo professor da escola dominical precisa se atentar para a verdade prática. Por quê? Porque Deus é aquele Pai bondoso que realmente concede aos seus filhos aquilo que é bom, o bom de verdade, bom de fato para eles. É como se uma criança pedisse à sua mãe, uma criança de 3 anos, 4 anos, 5, quisesse brincar com uma faca de cozinha bem afiada. E ela pedisse: mamãe, papai, me dê essa faca. Aí a mãe fala: não, meu filho, mamãe não dá não. Mamãe, me dê essa faca. E aí ela pega uma pirracinha. E ela quer a faca. E a mamãe pega uma vara e dá umas varadinhas nela. Isso é a Bíblia que fala lá no livro de Provérbios, que é melhor o pai ou a mãe educar o filho com a varinha do que vê-lo depois indo para o inferno sem essa varinha. Então veja que a mãe não deu, o pai não deu e acabou dando umas varadinhas. A criança pode até pensar naquela hora: bem, mas que pai ruim, mãe ruim. Mas na verdade, o que era bom para a criança? Ela é uma criança e responsável por ela é o pai ou a mãe. Então, irresponsável seria os pais se desse o pedido daquela criança. Algumas vezes nós também pedimos algumas coisas para Deus, como se fosse uma criança pedindo a seus pais que queria brincar com uma faca bem afiada. Então, no seu juízo, o pai não dá e nem a mãe, claro. Assim também algumas coisas que nós pedimos. Ninguém poderá dizer que uma faca de cozinha não é coisa boa. Ninguém consegue hoje trabalhar numa cozinha sem uma faca. Sim, perfeito. Algumas coisas boas também que nós pedimos para Deus. Talvez ainda não é a hora. Precisamos de crescer um pouco mais e amadurecer um pouco mais para lidar com ferramentas tão grandes e poderosas assim. Me refiro, por exemplo, aos dons espirituais. Grandes ferramentas que Deus tem, mas há um momento muito especial para que Ele nos use com essas ferramentas e não como um pai ou uma mãe que às vezes deixa a criança brincar com uma faca de cozinha. A leitura em classe, eu quero pedir ao nosso colega, pastor Eliseu, para que proceda essa leitura para todos nós. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis.
Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Glória a Deus, leitura linda e maravilhosa, perfeita leitura, perfeita, glória a Deus por isso, e o conteúdo também é ultra maravilhoso, Deus é maravilhoso mesmo. Então, eu faço, antes de iniciar essa aula, uma homenagem à aniversariante, à Assembleia de Deus, que ontem ela completou exatamente mais um ano de existência, 111 anos completa a Assembleia de Deus, e então nós agradecemos a Deus por este aniversário, que na verdade é um presente de Deus para o Brasil e para o mundo. A Assembleia de Deus, desde o 1911, ela está no Brasil pregando a mensagem da salvação, que é o Evangelho. E junto com a mensagem da salvação, Deus continua cooperando com ela, com a sua presença, com os dons espirituais, com o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como queira. E desta forma a igreja avança e o nome de Deus é glorificado. Então, parabéns à Assembleia de Deus, parabéns aos assembleianos, que Deus possa continuar com a sua poderosa mão abençoando esta igreja e que ela continue crescendo e ainda que a presença de Deus permaneça nela até Jesus voltar. O primeiro ponto de nossa lição, ele trata sobre a bondade de Deus, a bondade de Deus. Como nós iniciamos dizendo que a bondade de Deus faz parte de um atributo dele, próprio dele, que se originou nele, então Deus, na verdade, irmãos, a bondade lhe é própria, exatamente, mas ele também compartilha conosco dessa sua bondade em nos permitir que nele nós também sejamos bondosos, porque fora dele não há bondade nenhuma. Então ninguém consegue ser bom ou fazer bondade à parte de Deus. Somente depois que uma pessoa recebe a Jesus Cristo como Salvador, porque Jesus Cristo é o único caminho que nos permite essa retornada ao Pai, é que nós conseguimos fazer bondade. Antes disso, até que podemos fazer alguma coisa, mas são apenas atos humanitários. Mas bondade, de verdade, só depois de nascido de novo, que esta natureza velha, antiga, ela é desfeita pelo novo nascimento e pela nova natureza que o Senhor nos concede. Então, a bondade de Deus, irmãos, ela se manifesta de um modo muito especial para a humanidade. Deus cuida de nós. Quando nossos pais pecaram no Éden, nós não vemos em nenhum momento Adão correndo para encontrar Deus, para pedir perdão ou desculpas, mas vemos Deus correndo atrás de Adão e gritando e clamando: Adão, onde você está? Chamando por ele. Não porque Deus não sabia onde ele estava, e nem porque Deus não sabia que ele tinha pecado, mas é a expressão da bondade de Deus em vir até nós. E essa bondade foi tão grande, tão generosa, que Deus então, desde o Éden, já deixou lá uma mensagem de redenção, cuja redenção se confirmou com o nascimento, a vida, com o ministério, morte, ressurreição de Jesus Cristo e a sua ascensão ao céu. E mais ainda, com a presença do Espírito Santo cuidando da sua igreja aqui na terra. Hoje, se estamos guardados e protegidos, é a bondade de Deus. O Espírito Santo está cuidando da sua igreja. E nessa bondade de Deus, nós vivemos, nós existimos e assim nós prosseguiremos.
E essa escola dominical só é ministrada em razão da bondade de Deus a nosso favor. E assim nós continuamos então falando desta tão grande bondade que Deus tem para conosco. Diz o comentador: ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para com as coisas santas relacionadas a Deus. Interessante esse fato, muito interessante mesmo. O homem caído, ele perdeu o apreço pelas coisas santas de Deus. A natureza caída, ela pende ou tende para as coisas que são ao avesso de Deus. Bondosamente Deus nos acolhe, Deus nos chama, nos retoma, e então nele, e através dele, essa bondade retorna a nós. E hoje, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, pela remissão de nossos pecados, pelo perdão, então o Senhor nos concede o privilégio de praticar também atos de bondade. A partir da conversão, a pessoa humana ela começa a praticar atos de bondade, porque a bondade de Deus se manifesta nessa pessoa. A bondade de Deus, no aspecto bíblico, nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Deus é bom por natureza, isso é próprio dele, é um atributo dele. Mas também ele é a fonte de toda benignidade. Então, a nós ela se manifesta através dessa fonte que jorra e nos alcança. E nele, através dele, nós somos bons em Cristo, bons em Deus, não fora dele. Fora dele, não há nenhuma palavra aqui que eu possa expressar para nos caracterizar fora de Deus. Porém, nele, ele nos faz semelhantes a ele. Eu disse semelhante, não confunda com igual. Nunca seremos iguais a Deus, mas sim semelhantes. Maravilha, isso é coisa boa. E nisso reside a bondade de Deus. A bondade de Deus no aspecto teológico, o aspecto teológico da bondade de Deus é interessante. Diz mais o comentador: teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Então fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Claro, só o Deus da Bíblia, o Deus do céu, o nosso Deus, é que é verdadeiramente bom. E por sua bondade, ele também nos permite exercer dessa sua bondade em nossa vida. Nossa lição prosseguirá e tem muito ainda que aprender aqui. Pastor Eliseu, então, nos comentará o segundo ponto dessa lição, com certeza, brilhantemente para os nossos corações. Meus irmãos, professores, superintendentes, alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, o nosso segundo ponto diz que há dois caminhos para escolher: o caminho largo e o caminho estreito, muito conhecido. Jesus tratando aqui no Sermão do Monte desses dois caminhos. Quando se fala dos dois caminhos, Jesus também fala da porta, dizendo ele que ele é a porta. E a porta fala do acesso. Nós precisamos entrar pela porta estreita ou pela porta apertada, pelo caminho estreito, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Pedro, ele pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? E aí Jesus então vai responder, diz: porfiai, Pedro, por entrar pela porta estreita, porque o reino dos céus é tomado por grandes esforços. É natural o ser humano querer entrar pela porta larga. E Deus vai nos ensinando que, se quisermos adquirir a salvação, precisamos caminhar pelo caminho
estreito, pelo caminho apertado, entrar pela porta estreita, porque não dá para passar com bagagens, não dá para passar do jeito que a gente quer nessa porta e nem caminhar por esse caminho. Então, nós vamos observar que Deus fez o mundo perfeito e a bondade de Deus é tão sublime que perguntamos por que o mundo é tão transgressor, tão iníquo como percebemos diariamente, se Deus é tão bom. A questão é o pecado, como já disse o pastor João César. Então, uma vez que o homem pecou, Deus precisou tirá-lo do jardim do Éden para que não voltasse a comer da árvore da vida e tivesse problemas eternos. Agora Deus prepara uma maneira de reconquistar, de retomar, de reconciliar e restaurar o homem. E então ele, pela sua bondade, porque nós mudamos, mas Deus não muda. Para sempre ele é bom. Então, já preparou uma maneira de restaurar e pela sua bondade já entregou o seu próprio filho, morrendo por nós na cruz do Calvário, e permitiu que essa porta esteja aberta para aqueles que querem viver uma vida nos moldes de Deus, na vontade divina. Então, a porta está aberta, o caminho também está aberto. Um dia essa porta vai fechar. Agora precisa haver renúncia para que entremos nesse caminho. Não podemos passar por essa porta e andar neste caminho de qualquer maneira. Agora, o que essas duas portas, esses dois caminhos ilustram para nós? Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. E quando Jesus fala para Pedro porfiar, quer dizer esforce, batalhe, lute, empenhe-se. Esse verbo está ligado a empenhar-se por algo. E nós vemos muitas pessoas dizendo: Deus é bom, Ele sabe onde vai me colocar. Quando eu morrer, Ele sabe, Ele tem um bom lugar para mim. Eu não preciso ficar me preocupando. Todas as religiões levam a Deus. Você tendo fé em Deus é o que importa. Esse pensamento é um pensamento que vem há milênios, mas Jesus combate, dizendo: há só um caminho, há só uma porta, e eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Pessoas como o próprio Buda morreu, diz a história, procurando a verdade. Jesus não estava procurando a verdade, pelo contrário, ele diz: eu sou a verdade. Ele não estava procurando o caminho para acertar um caminho bom, ele diz: eu sou o caminho. Ele não estava procurando uma maneira de achar a vida, ele diz: eu sou a vida. E aí ele disse então para Filipe: ninguém vem ao Pai, porque eu sou o Pai. Ou seja, Jesus, ao vir à terra, ele vem para revelar a bondade de Deus e o amor de Deus. Jesus, estando aqui na terra, era a encarnação de Deus. Então, vimos a sua glória, disse João, no versículo 14 do capítulo 1, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de bondade. Tudo isso é pela bondade e misericórdia de Deus, um Deus amoroso, um Deus compassivo. E aí, nós precisamos escolher viver nesse caminho, porque Deus não quer que nós sejamos maus. E nós, por natureza, ou seja, quando fomos criados, não fomos criados maus. Nós fomos criados e temos sentimentos bons. Agora, o pecado estragou. E aí a Bíblia então vai aconselhar que nós precisamos rejeitar as obras da carne e vestirmos-nos das armas da luz, ou seja, dos frutos do Espírito. Então, entrando
pela porta estreita e rejeitando a porta larga, que está por aí muito fácil, a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, é o que diz lá em Gálatas 5:19 a 21, bebedices, as coisas, as orgias deste mundo, que o mundo oferece. Agora, Deus tem para nós o melhor. Esta vida é passageira. Jesus não prometeu que aqui na terra nós teríamos uma vida tranquila. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que ele disse que aqui teríamos aflições? Porque esses desafios de vencer a carne e viver uma vida no Espírito, eles sempre serão grandes diante de nós. Agora a Bíblia vai nos convidar, 2 Coríntios capítulo 4:16, diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Os nossos maiores inimigos não são aqueles visíveis, mas são os invisíveis. Ou seja, não são os materiais, os terrenais, as lutas pelo trabalho, pelo ganhar o pão de cada dia. Não. A nossa luta, disse Jesus, não é contra carne e sangue, ali através de Paulo, em Efésios 6:10, mas é contra os principados, potestades. Por quê? Porque esses principados, potestades, eles vêm trazendo também as ofertas mundanas, as ofertas do pecado, o engano, como a própria lição vai tratar dos falsos mestres, esses falsos ensinadores que tentam mostrar frutos aparentemente bonitos, mas que são frutos maus, que quando se alimenta, o resultado é catastrófico, é envenenamento, é morte e tudo mais. Então, que Deus nos guarde e que nós tenhamos graças para entrar pelo caminho estreito, valorizando esse Deus bondoso, lembrando que um pai amoroso, ele quer atender ao filho, ele quer socorrer o filho. Assim, muito mais Deus. Já imaginou uma pessoa boa, trazendo aí em sua memória uma pessoa, a melhor pessoa que você já encontrou aqui nessa terra? Não dá para se comparar em nada com a bondade de Deus, porque ela é infinita. Por isso é que Ele trouxe salvação para nós. Cuida de nós mesmo quando estamos pecadores, Ele quer nos salvar. Morreu em nosso lugar e preparou várias dádivas que são presentes, como dons espirituais, como benefícios materiais para nós, proteção e tantas promessas que a Bíblia apresenta, porque a bondade de Deus é infinita, porque senão nós não estaríamos abençoados por quanto não merecemos. Então, entrar pela porta estreita, ainda que seja difícil, o caminho às vezes até tenha alguns espinhos nele, ainda que a cruz seja pesada no ombro, mas é o único meio, é a única maneira e é a melhor escolha. Que Deus os abençoe. Excelente comentário. E agora vamos para o terceiro ponto, com a participação do evangelista irmão Daniel. Meus irmãos, eu também vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo, uma alegria poder estar aqui, ladeado do pastor Jerome César e também do pastor Eliseu, na companhia do nosso querido evangelista irmão Nilson, que nos assistem aqui de forma brilhante e profissional. Nós agradecemos realmente a Deus porque Ele nos manteve vivos e mantém-nos assim para juntos aqui aprendermos da palavra dele. Quanto mais nós estudamos, mais nós nos certificamos que precisamos nos achegar ainda mais próximo do Senhor. E nesta lição, cujo título é bastante sugestivo, a bondade de Deus em nos atender. Já ouvimos aqui com bastante propriedade pastor Jerome César, que discorreu sobre a bondade de Deus, pastor Eliseu sobre os dois caminhos que há diante do ser humano e ele vai escolher se é o caminho que leva aos céus ou se é o caminho que leva ao inferno. E dentro desta proposta, nós também temos o tópico 3 da lição, que vai falar sobre a mentira dos falsos profetas.
a mentira dos falsos profetas. Esses falsos profetas surgiram agora, no século XXI? Não, absolutamente. Jesus, ele instou com esse tipo de gente enquanto esteve aqui na Terra. E a lição vai falar sobre os cuidados com as falsas aparências, vai falar também sobre como detectar os falsos profetas e uma análise criteriosa. Os falsos profetas, como já é sabido de todos nós, eles exteriorizam uma aparência justa. Eles até, e como a temática é sobre a bondade, até se passam por bons. Expressam uma certa bondade, mas é uma pseudo-bondade, porque a verdadeira bondade, ela brota de um coração amoroso. Sim, uma pessoa que não ama, essa pessoa não pode ser bondosa. E nós temos o maior exemplo de bondade nas Sagradas Escrituras. João capítulo 3, o versículo 16, este texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis a maior expressão desse amor. E os falsos profetas não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em se promoverem. Para eles, é a sua vivência. Estão preocupados com aquilo que nós também conhecemos por reputação, por uma vida de aparência. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu sobre isso, está aqui, faz parte do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Então, os falsos profetas, eles pregam uma falsidade amorosa, é um amor falso, mas interiormente eles são lobos e lobos devoradores, como está aqui em Mateus capítulo 7 e o versículo de número 15. Eles devem ser, de fato, identificados pelos seus frutos. Mas, irmão Daniel, pastor João César, pastor Eliseu, como é que eu faço para identificar um falso profeta? Aqui o próprio Jesus dá a receita, observando o fruto. Ninguém chega a uma laranjeira para colher manga, de forma alguma. E nem tampouco numa jabuticabeira para esperar colher desta árvore uma jaca, de forma alguma. Então, Jesus ele está falando sobre isso. Observe os frutos. Observe o que ela está produzindo. O que realmente essa pessoa está dizendo? Ela está vivendo isso que está como resposta desta sua fala ou pregação? Então, os falsos profetas, eles podem até parecer dóceis, mansos, inofensivos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Está lá em Atos, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, versículo 29, nós temos também esta referência. Então, eu diria que eles são assassinos da verdade. Isso mesmo, os falsos profetas, eles são assassinos da verdade, embora eles andem com a Bíblia, que é uma forma para engodar, para enganar, para persuadir. Daí o Senhor Jesus vai falar, e nós vamos estudar na lição seguinte sobre a questão, né? Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome nós praticamos tantos atos de bondade, podemos parafrasear assim, mas isso é assunto para a próxima lição, mas faz parte aqui desse bojo didático. Então, o falso profeta, ele tem aquela voz sedutora, sedosa, eu até diria, mas seus dentes, meus queridos, são afiados. Eles se parecem como ovelhas, até imitam as ovelhas, mas por baixo daquela capa há um lobo devorador. Demonstram até ser pessoas piedosas, fazem longas orações, eles profetizam, eles fazem tudo isso, mas com uma falsa aparência. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e o versículo de número 5, Paulo vai dizer, tendo aparência de piedade, mas
negando a eficácia dela. Quem é dela? Da piedade. Destes afasta-se. Esta é a orientação, e aqui Paulo utiliza o verbo no imperativo, para que nós nos afastemos destes lobos. Então, os falsos profetas, como eu iniciei minha fala, eles já existiam nos tempos do Antigo Testamento. Jesus, ele predisse a vinda desses falsos cristos, desses falsos profetas, que desviarão muitos, e que Deus me livre, que Deus te livre deste tipo de gente. Então, cuidado com as falsas aparências. Então, os frutos dos falsos mestres, eles consistem principalmente no caráter dos seus seguidores. E o caráter vai falar justamente sobre o procedimento, sobre o comportamento, sobre a forma que uma pessoa atua na sociedade ou entre as pessoas. Então, o falso profeta ou mestre, ele produzirá discípulos também. Mas é possível um falso profeta produzir discípulos? Sim, é possível. Só que esses discípulos, os quais os falsos profetas produzem ou produzirão, eles manifestarão, claro, algumas características. E quais são essas características, irmão Daniel? Eles serão cristãos professos, cuja lealdade é dedicada mais a indivíduos do que a palavra, conforme Mateus 7:21. Eles honram e eles servem a criatura mais do que o seu Criador. Estas são algumas características dos falsos profetas. Eles serão seguidores que se ocupam mais com seus próprios desejos. Eles pensam no eu. Eles jamais utilizam o nós. As pessoas, eles não são aquelas pessoas altruístas que se colocam no lugar dos outros para se compadecer, ter uma longanimidade, de forma alguma. Eles estão preocupados com seus próprios desejos, do que com a glória, do que com a honra de Deus. A doutrina desses falsos profetas, meus queridos, é uma doutrina mais antropocêntrica. Antropos, o homem, do grego, né, no centro, o homem no centro. É uma doutrina antropocêntrica, não é uma doutrina cristocêntrica, Deus no centro de tudo e de todas as coisas. Então, não é uma doutrina, diria, teocêntrica, o teocentrismo. Então, serão discípulos que aceitam doutrinas, tradições dos homens, mesmo que isso constranja ou contradiga a palavra de Deus. Eles não estão preocupados em levar uma vida proba, um caráter ilibado, um ser irrepreensível, de forma alguma. Eles estão preocupados mesmo com os bens. Eles jamais estarão preocupados com o bem, escute bem, com o bem dos filhos de Deus, mais preocupados com os bens que eles produzem para os falsos profetas. Então, os filhos dos falsos profetas, eles serão seguidores que buscam mais as experiências religiosas e as manifestações sobrenaturais do que a palavra de Deus e os seus padrões de justiça está aqui dentro. Então, como detectar os falsos profetas? Quando você perceber estas características neles. Quando você perceber que eles serão seguidores que não suportarão a sã doutrina, mas eles procurarão mestres que lhes ofereçam a salvação em conjunto com o caminho largo da injustiça. Ou seja, o falso profeta está bem encaixado no tópico que o pastor Eliseu acabou de abordar. O caminho para o falso profeta é o caminho largo, que cabe todo tipo de bagagem. Sabe quando um foguete é lançado ao espaço? Ele sai lá daquela base? Ele não chega do jeito que saiu lá no seu destino. Ele vai deixando pelo caminho algumas bagagens. E nossa vida, enquanto caminhantes, cidadãos, andantes dessa terra, temos esse compromisso também de chegar aos céus e deixar tudo aquilo que nos rodeia, que vai atrapalhar, que vai pesar na nossa caminhada. Então, os falsos profetas jamais eles suportarão a sã doutrina. E a lição finaliza dizendo que uma análise criteriosa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Isso é bem verdade. Vejamos, senão, devemos discernir o caráter. Como identificá-los? Como saber se estão em nosso meio? Aquilo que eu acabei de falar.
você deverá ser capaz de discernir o caráter dessa pessoa. E como eu vou fazer isso, meu querido? Irmão Daniel, você pode perguntar, lendo as Sagradas Escrituras, para você não comer veneno, comida envenenada, aquilo que não vai trazer nenhum tipo de benefício, muito pelo contrário, vai atrapalhar a tua caminhada, você poderá perder a salvação e as pessoas também que estarão ao teu redor. Vejamos, como devemos detectá-los? Observando os frutos da vida e da mensagem da pessoa. Vejamos aqui Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. E também discernindo até que ponto a pessoa se baseia nas Escrituras. Isso mesmo. Este é um ponto fundamental. Até que ponto essa pessoa que está falando de Deus para mim, até que ponto essas palavras as quais ela profere estão embasadas, exaradas nas Sagradas Escrituras. Essa pessoa crê, essa pessoa ensina que as Escrituras Sagradas, elas são plenamente inspiradas por Deus e que devemos observar todos os seus ensinos, como está lá em 2 João capítulo 9 e versículo 11. Se ele ensinar, aqui eu vou usar as aspas, abram-se as aspas, outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, fecham-se as aspas, 1 Timóteo 6,3, é um forte indício de que é um falso profeta. Você percebeu que não é difícil você identificar um falso profeta? Pode até ser difícil para aquela pessoa que não participa dos trabalhos da igreja, ouvindo o seu pastor, trazendo sermões fidedignos das Sagradas Escrituras. Portanto, sejamos cuidadosos, porque eles estão por aí. Porque mesmo sendo acurados os critérios de avaliação de um pregador, mesmo assim, muitas vezes eles aparecem vestidos de cordeiros, mas são, de fato, terríveis lobos devoradores, Mateus 7,15. Então, que nós possamos fazer esta análise minuciosa, porque eles aparecem vestidos como ovelhas, mas não são. Uma coisa é parecer, outra coisa é ser. Eles podem até ter uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus e expor até altos padrões de vida, demonstrar algo que não estão vivendo. Pregar algo que, de fato, muitas pessoas que são acuradas, pessoas que pertencem, e não só aquelas pessoas que vão aos templos, que comungam a fé, mas pessoas que estudam, não somente leiam as Sagradas Escrituras, mas que estudam as Sagradas Escrituras, já começam a perceber que o fermento ali está totalmente errado. É fermento de fariseu mesmo. Então, podem parecer sinceramente empenhados na obra de Deus e no seu reino, demonstrar grande interesse pela salvação dos perdidos e professar amor a todas as pessoas. Vamos lá. Qual que é o título da lição? A bondade de Deus, ou a bondade de Deus em nos atender. Vejamos, o fato de uma pessoa demonstrar bondade não significa que ela tenha amor. Não significa, porque ela pode prestar essa bondade por interesse. E eu provo isso na Bíblia. Mateus capítulo 5, versículos 44, 45 e 46. Jesus vai dizer e Mateus vai escrever sobre isso. Mateus 5, 44, 45 e 46. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem. E o versículo 45 vai dizer que Deus atende todas as pessoas. Deus é tão bom, pastor Júlio César, que ele ajuda até o ímpio. Esse verdadeiro amor de Deus, porque ele faz com que o sol venha sobre os bons e sobre os maus. A Bíblia vai dizer no versículo 45 que ele faz com que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. Agora, se nós amarmos só as pessoas que nos professam bem, o que outorgam o bem para nós, nós estamos enquadrados também no mesmo patamar dos publicanos, porque eles assim também o fazem. E para muitas pessoas, a bondade de Deus é algo que não reflete com a sua conduta no que diz respeito a como é que Deus é bom se ele destruiu com o dilúvio a humanidade, se ele destruiu Sodoma e Gomorra, como é que Deus pode ser bom assim? Meu querido, às vezes o conceito que você tem sobre bondade não coaduna, não concorda, não está concomitantemente ligado ao amor de Deus.
Sabe quando você vê uma pessoa desatenta em um lugar e essa pessoa está próximo a ser atropelada? E você vai lá e empurra essa pessoa e a joga longe daquele perigo iminente? Aquela pessoa sai até machucada, ralada, ferida, mas você livrou ela. Você acabou de postergar, adiantar a morte dessa pessoa. Ela saiu machucada, mas ela teve um livramento. Talvez você saiu machucado de um embate, mas a Bíblia diz que Deus, ele ama. Ele até açoita. Ele até prova aquelas pessoas que ele ama. Então, para eu entender o amor de Deus e fugir dos falsos profetas, eu preciso ser um estudante, eu preciso consagrar minha vida, eu preciso ter consciência de que os falsos profetas, os falsos mestres, eles nunca jamais pensarão no engrandecimento do reino de Deus, e sim em sua alta promoção. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Eu tenho certeza que Deus vai nos livrar destas hipocrisias que tem por aí, de muitos que professam o nome de Deus, quando na verdade são lobos devoradores, vivem em meio às ovelhas, até parece como as ovelhas, até dá um mugido de ovelha, tem até lã, usa até uma pseudo lã, mas no fundo são lobos devoradores. Deus abençoe e acreditamos que Deus, o nosso Pai, nos ama com amor tão grande e Ele é quem nos fornece esses requisitos, essas armas para fugirmos dos falsos profetas. A prova maior do amor de Deus é que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, nos enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para perdão, remissão de todos os nossos pecados. Glória a Deus. De modo que, seguindo este caminho que é Jesus Cristo, com certeza nós desfrutamos e desfrutaremos mais ainda da bondade e da misericórdia do Senhor. E assim nós agradecemos a Deus pela 12ª lição estudada e que esse modo muito peculiar de Deus nos amar, dele expressar a bondade dele, seja por nós recebido carinhosamente e que assim o nosso viver se adeque ao modo que Deus gostaria que nós estivéssemos vivendo. Muito obrigado a todos e, se Deus quiser, até ao próximo domingo. Amado Deus, nós adoramos ao Teu nome por mais esta aula dominical. Quando aprendemos aqui sobre buscar o Senhor, bater, pedir e buscar. Pai amado, o Senhor também nos ensinou através desta palavra que o Senhor é bondoso e que quando nós perdoamos os nossos inimigos, os nossos devedores, nós abrimos uma porta para que o Senhor responda às nossas orações, porque o Senhor é bondoso. E como o Senhor é bondoso, espera do nosso caráter também esta bondade. Que esta lição, Senhor, esteja na vida de cada um, não só na teoria, mas na prática. Abençoa, sim, Senhor, todo o corpo de professores que trabalham em todo esse estado de Rondônia, em todo o Brasil e no mundo, e que assistem estas aulas, Pai. Que a Tua paz esteja com cada aluno e que assim, Senhor, venhamos progredindo no Teu reino, em nome de Jesus. Amém.